And I'm certainly going to get a copy of the group photo that we had yesterday. E vou pedir uma cópia da foto de grupo que tiramos ontem. I have 10 bookcases lining my library at home. Na minha biblioteca em casa, eu tenho 10 estantes. And on the shelves I have pictures of the various places I've taught and the people that have been a part of that. E nas prateleiras tenho várias fotografias dos locais em que ensinei e das pessoas com quem estive nesses sítios. So when I get stuck in my writing, Por isso, quando eu estou a escrever e fico bloqueado, I look up and I find someone to pray for. eu olho para cima e encontro uma pessoa por quem orar. And usually I'm still stuck in my writing. E, na verdade, depois disso, normalmente ainda estou bloqueado, But I will remember you and be praying for you. mas eu vou lembrar-me de vocês e orar por vocês. I don't know if you've noticed, but I'm quite a bit older than most of you. Eu não sei se vocês já repararam, mas eu sou bastante mais velho do que a maioria de vocês. You know what that means? Sabem o que é que isso quer dizer? I've made a whole lot more mistakes than any of you have. Eu já fiz muito mais erros, já cometi muito mais erros do que qualquer um de vocês. Some of my mistakes are just not paying attention and being careless. Alguns dos meus erros foram só de não prestar atenção e não ser cuidadoso. Some of my mistakes are deliberate and kind of willful rebellion. Outros foram deliberados, propositados, rebeldes. And some of my mistakes just came because I was too hasty in making a decision. E outros foram só porque fui precipitado ao tomar uma decisão. But they're all covered by the blood of Jesus. Mas todos foram cobertos pelo sangue de Jesus. And God's grace is sufficient for all of them. E a graça de Deus é suficiente para todos eles. So I'm telling you that I'm 72 years old. Por isso, eu estou a dizer-vos isto. Eu tenho 72 anos. By the way, if I were teaching in Asia, Já agora, se eu estivesse a ensinar na Ásia, I would have said that the first day, eu teria dito isto no primeiro dia, so everyone could figure out their relationship to me. para que toda a gente pudesse organizar e perceber qual seria a sua relação comigo. But I want you to know that as you live your lives, Mas eu quero que vocês saibam que, ao longo da vossa vida, you're going to make mistakes as well. vocês também vão cometer erros. But God is going to be with you. God is going to be with you. Mas Deus vai estar com vocês. And you should be with one another as well. E vocês também deviam estar uns com os outros. The Dietrich Bonhoeffer book, O livro do Dietrich Bonhoeffer, Life Together in English. que se chama... Vida em Comunhão. Thank you. Vida em Obrigada. Comunhão, Yeah. yeah. Se chama Vida em Comunhão, em português. It's a favorite book of mine, É um dos meus livros preferidos. and I used to have all my undergraduates read it E eu costumava pedir a todos os meus estudantes de licenciatura que o lessem, so they could think about journeying through life with one another. para que eles pudessem pensar no que significa viver essa vida em comunhão uns com os outros. So now with that preface, let me make a couple of pastoral remarks. Então, agora que fiz este prefácio, deixem-me só fazer algumas observações do ponto de vista pastoral. Now, I've been a teacher for the last 2 days, Nos últimos 2 dias eu fui um professor, and that doesn't mean I haven't been a pastor, e isso não significa que não fui um pastor, but teaching has been sort of up front. mas a coisa principal que eu fiz até aqui foi ensinar. So I want to make 2 pastoral remarks. Então, eu quero fazer só 2 observações pastorais. First, the first one is just about the challenges of following Jesus in this world today. A primeira é sobre os desafios de seguirmos Jesus hoje em dia, neste mundo. We live in a world where everyone thinks it's the Enuma Elish. Nós vivemos num mundo que toda a gente interpreta como o Enuma Elish. We even get a lot of that in our own lives. E nós próprios temos muito disso nas nossas vidas. I've got to have control. I have to have power. Eu tenho de ter controle, eu tenho de ter poder. Or maybe Ou talvez we see that world that's a mess out there, nós vemos um mundo que lá fora é uma confusão and we just kind of surrender. e rendemos-nos We just kind of curl up. e encolhemos-nos. Or maybe we just say, whatever. Ou dizemos só, whatever. But as followers of Jesus, Mas como seguidores de Jesus, we know that we live in the world of Genesis, nós sabemos que vivemos no mundo de Gênesis, a beautiful symphony. uma linda sinfonia. There's cacophony going on all around us as well, Há uma cacofonia a toda a nossa volta, é verdade,
But the people around us who think they live in the Enuma Elish world Mas as pessoas à nossa volta que pensam que vivem no mundo de Enuma Elish are longing for another reality. anseiam por outra realidade. And we're called to show it to them E nós somos chamados a mostrar essa realidade, in the quality of our life together. na qualidade da nossa vida juntos. And in having answers when they ask us for the reason that we live the way we do. E em ter respostas quando eles nos perguntam por que é que vivemos dessa maneira. So that's first pastoral remark. Essa é a primeira observação pastoral. Second pastoral remark. A segunda observação pastoral, When God reclaimed me when I was reading the book of Job, quando Deus me chamou de volta a Ele, quando eu estava a ler o livro de Jó, I began consuming apologetic books. eu comecei a consumir livros de apologética. I needed certainty. Eu precisava de certeza. There were authors whose in my generation, if I named them, everyone would say, "Oh yeah." Há autores que, das pessoas da minha geração, se eu dissesse esses nomes, as pessoas diziam, sim, yeah. Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict. O Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict, cujo título eu já soube. Ceticismo, sorry? Evidência que exige um veredito. John Warwick Montgomery, History and Christianity. O John Warwick Montgomery, A História do Cristianismo. Clark Pinnock, Reasons Enough to Believe. Clark Pinnock. Clark Pinnock, Razões para Acreditar. Yeah. Mais do que razões suficientes para acreditar. And I needed those books and I needed that certainty. E eu precisava desses livros e dessa certeza. But gradually I discovered Mas, gradualmente, o que acabei por descobrir that the resurrection of Jesus é que a ressurreição de Jesus wasn't just about an event in the past. não era só um evento no passado. It is that. É isso, But it's about the continuing presence of Jesus in our lives and in the community. mas é também a presença contínua de Jesus na nossa vida e na nossa comunidade. And eventually the certainty that I have about Christianity E por fim, a certeza que eu tinha sobre o cristianismo is the certainty of living a life of discipleship with friends in community. tornou-se a certeza de viver uma vida de discipulado com amigos em comunidade. So seek that certainty. Então, procurem essa certeza. Be careful not to build a faith that is so rigid Tenham cuidado para não construírem uma fé que é tão rígida that it can't give a little bit when the winds come. que não é flexível quando surgem tempestades. Don't build a certainty that looks very strong, Não construam uma certeza que parece muito forte, but it's actually quite fragile mas que na verdade é muito frágil when you encounter some of life's difficulties. quando se depararem com dificuldades na vida. So, two Então. pastoral remarks. Duas observações pastorais. You can take the pastor out of the church, but you can't take the pastor out of the person. Podem tirar o pastor da igreja, mas não podem tirar o pastor da pessoa. Now, two questions. Então, agora, duas perguntas. Do you have should I read it and then you translate it? Yeah. Okay. So, are we sinning and going against God Então, será que nós estamos a pecar e a ir contra Deus in conquering space? ao conquistar o espaço? Or are we obeying the command to have dominion? Ou será que estamos a obedecer ao mandamento de dominar? In particular, I'm thinking on the desire to build colonies in Mars. Em particular, estou a pensar no desejo de construir colónias em Marte. Well, I have a platform here. Tenho uma plataforma aqui I get to tell you what I think. e eu posso dizer-vos o que é que eu acho. There may be disagreements. Vocês poderão não concordar. Unfortunately, this isn't a conversation or discussion or debate. Infelizmente, isto não é uma conversa ou uma discussão. So when you get a PhD and you're 72, you can do what I'm doing. Então, quando vocês tiverem 72 anos e um doutoramento, podem fazer o que eu estou a fazer. Okay. Exploration of space is immoral. Então, a exploração do espaço é imoral. It's wonderful in technology. And look, some of you do aerospace engineering. Alguns de vocês estão em engenharia aeroespacial. I'm not talking about that. Eu não estou a falar sobre isso. I'm talking about the greed Eu estou a falar da ganância that drives so much of it. que impulsiona muito disso.
I'm talking about the fact that the race to Mars began during the Cold War. Eu estou a falar do facto de a corrida Sorry, race to the moon. yeah, a corrida até à Lua ter começado durante a Guerra Fria. It was the US and the USSR trying to intimidate one another. Era os Estados Unidos e a União Soviética a tentarem intimidar-se um ao outro. It's like two bullies É como- flexing their É muscles. como dois rufias a fletir os músculos. Now, some absolutely wonderful medical discoveries and some really wonderful technology has come out of that. Então, por causa disso, temos tecnologia médica e científica extraordinária. But the desire on the part of some to colonize Mars Mas o desejo de algumas pessoas de colonizar Marte comes out of a misunderstanding of the world. vem de uma falta de compreensão do mundo. People who want to colonize Mars As pessoas que querem colonizar Marte want to leave Earth querem sair da Terra when it gets too bad quando ficar demasiado má, so they can extend their life on Mars. para que possam prolongar a sua vida em Marte. I've got some really good news for them. Eu tenho muito boas notícias para eles. They don't have to go to Mars to extend their lives. Eles não têm de ir para Marte para prolongar a vida. All they have to do is believe in Jesus. Só têm de acreditar em Jesus. And you won't just live for a few more years on Mars, you'll live forever E aí não se trata de viver mais uns anos em Marte, trata-se de viver para sempre, in a new creation. numa nova criação. So, there you go. Sorry if I, no, I'm not sorry. Não, ok, eu ia pedir desculpa, mas não vou pedir desculpa. Okay, second question. Segunda pergunta. You've been teaching us about creation. Tens estado a ensinar-nos sobre a criação. So how should we think about evolution? Então, como é que nós devíamos pensar sobre evolução? What time are we supposed to leave here? A que horas é que devíamos sair daqui? To respond to this question, it's a fair question, absolutely. Esta pergunta é uma pergunta razoável, perfeitamente. To respond to this question, to respond to this question, Para responder a esta pergunta, I'm going to give you 4 ways of approaching this and thinking about it. vou dar-vos 4 abordagens. 3, 4? We'll, Três ou quatro. keep track. We'll see if it's 3 or 4. Vamos acompanhar a lista, já vemos se são 3 ou 4. Evolution is not one thing. A evolução não é uma coisa. Evolution is a scientific theory, A evolução é uma teoria científica, a social program, um programa social and an ideological agenda. e uma agenda ideológica. As a scientific theory, Como teoria científica, it simply observes things and tries to give a framework for interpreting what they see. ela observa e depois tenta dar-nos um quadro de referência para interpretarmos o que observamos. There are some gaps in evolution as a scientific theory, Há algumas falhas na evolução como teoria científica, but as long as it stays at the level of science, mas ficando ao nível da ciência, I don't see a big conflict between Christian faith and evolution, evolution. eu não vejo um grande conflito entre o cristianismo e essa teoria, essa evolução. I know you had a workshop yesterday Eu sei que vocês tiveram um workshop ontem on evolution and Genesis. sobre evolução e Genesis Gênesis. And so I hope that I'm not going to say something that is contradictory to what you heard. Por isso eu espero, não quero dizer nada contraditório, que contradiga aquilo que vocês ouviram. Here's where the problem comes in with evolution. O problema com a evolução é este. Evolution as a social agenda, A evolução como... social program. Quando a evolução se torna um programa social And evolution as an ideological agenda. e quando se torna uma agenda ideológica. Now here's where it gets confusing Agora, isto fica confuso because there are people who say and are identified as scientists porque há pessoas que falam e se identificam como cientistas who pursue evolution as a social program and an ideological agenda. que procuram instaurar a evolução como programa social e como agenda ideológica. And as an ideological agenda and as a social program, E, nesse sentido, como agenda ideológica ou programa social, evolution is absolutely contrary to Christian faith. a evolução é totalmente contrária à fé cristã. Absolutely contrary to the gospel. Totalmente contrária ao Evangelho. Absolutely contrary to the world that
the stories of Genesis 1 and 2 tell us. E totalmente contrária à história que nos é contada em Gênesis 1 e 2. In my book, God's Good World, No meu livro, O Bom Mundo de Deus, I have a whole chapter attacking evolution as a social program and an ideological agenda. eu tenho todo um capítulo que aborda a evolução, que ataca a evolução, como agenda ideológica e programa social. Let me give you one example. E vou só dar-vos um exemplo. Survival of the fittest. A sobrevivência do mais apto. So as a scientific theory, it's just about how species adapt to their environment and survive for longer than others. Como teoria científica, a evolução é só sobre como as espécies se adaptam e sobrevivem mais do que outras. But as a social agenda, Mas como agenda, social program, mas yeah. como programa social, I've never used this language before. I developed it to respond to this. eu nunca usei esta linguagem antes, eu desenvolvia para responder a isto. So as a social program, Como programa social, survival of the fittest a sobrevivência do mais apto leads to National Socialism, to give an extreme example. este programa social produz, por exemplo, o nacionalsocialismo, para dar um exemplo. Let's get rid of all the defective people. Vamos livrar-nos de todas as pessoas que têm defeito. And I don't know what the situation is in Portugal, E eu não sei qual é a situação em Portugal, but in Canada we have medical assistance in dying. mas em Portugal nós temos assistência médica na morte. And the people who are dying because of that E as pessoas, portanto, eutanásia. E as pessoas que estão a morrer por causa disso are not the people in pain. não são as pessoas que estão em dor, They are the people who have no social support. são as pessoas que não têm apoio social. It is I have a chill going up my spine right now. Eu te... So- Oh, was that? Sorry, I thought it was a medical thing. Sorry. Yeah, yeah. Ok, desculpa, pensava que era uma cena Oh, médica. yeah. I have this Então, rod. isto até me dá arrepios a dizer, Because it is so frightening. porque é tão assustador. The disrespect and disregard for the life of human beings. O desrespeito pela vida de outro ser humano. Now, and as an ideological agenda, Agora, como agenda ideológica, evolution or survival of the fittest a sobrevivência do mais apto is used to mock Christians. é usada para gozar com cristãos. Your leader tells you to lay down your life for another person. O vosso líder diz-vos para darem a vossa vida por outra pessoa. Don't you know how the world works? Vocês não sabem como é que o mundo funciona? That's the dumbest thing I've ever Isso é heard. a coisa mais estúpida que eu já ouvi. So, there's one example. É Now, um exemplo. Isto é um exemplo. Agora, let me turn the tables. deixem-me... Oh, what do you mean the turning tables? What are you going to say? Okay. Well, explain that first. Just say, can you say I that? need context to Oh, know how to okay. translate that. Yeah. Oh, okay. Oh dear. Just continue I with did. what you're saying. Yeah, okay. Let's turn the tables. Let's look at survival of the fittest in the Christian story. Ok, então agora vamos revirar o jogo e olhar para a sobrevivência do mais apto do ponto de vista da história cristã. In evolution, survival of the fittest means the person who lives for a long time, Na evolução, a sobrevivência do mais apto significa a pessoa que vive mais tempo and produces offspring e produz descendência, that crowds out other offspring. que acaba com as descendências de outros. In Christianity, No cristianismo, survival of the fittest a sobrevivência do mais apto doesn't mean living a long time. não significa viver muito tempo, It means living forever. significa viver para sempre. The person who is the fittest to survive is Jesus Christ. A pessoa mais apta a sobreviver é Jesus Cristo. We have a better story Nós temos uma história melhor, because Jesus lived beyond death and has so many children. porque Jesus viveu para além da morte e tem tantos filhos. So I hope that may be a little bit helpful to you in just a little bit different way Então, eu espero que isto seja útil de forma diferente, of thinking about evolution. uma forma diferente de pensar sobre a evolução. So, survival of the fittest Sobrevivência do mais apto means the one who is raised from the dead. significa aquele que foi ressuscitado.
And it's that power of resurrection, E é esse poder da ressurreição, the power of Jesus' resurrection, o poder da ressurreição de Jesus, that guarantees the future of creation. que garante o futuro da criação. One theological tradition that I learned from, though I disagree with much of it, Uma tradição teológica que eu aprendi, embora discorde bastante dela, is Eastern Orthodoxy. é a ortodoxia oriental. They call resurrections, they call Easter Sunday Eles falam do domingo de Páscoa the 8th day of creation. como o 8º dia da criação. This is where new creation begins. É aqui que começa a nova criação. Now, if we talk about the power of resurrection and the resurrection as the future of things, Agora, se falarmos do poder da ressurreição como o futuro das coisas, we need to have a story that's a part of that. precisamos de uma história que faça parte disso. And the first story we have about that E a primeira história que nós temos sobre isso is what we call the book of Acts. é aquilo a que chamamos o livro de Atos. John Stott calls the book of Acts John Stott chama ao livro de Atos the acts of the risen Jesus os atos do Jesus ressurreto through the power of the Holy Spirit através do Espírito Santo in the apostles, nos apóstolos. so that we see there how resurrection continues to live in our world. Então aí vemos como a ressurreição continua a viver no nosso mundo. But I want to guard against one thing when we talk about resurrection life. Mas eu quero prevenir-me contra uma coisa ao falarmos de vida na ressurreição. I want to guard against the idea. Oh, go on. Oh, I want to get. I thought I was talking too long. Yeah. Sorry, okay. no, yeah, I just okay. need the rest of the Okay. sentence for that one. Okay. I want to guard against the idea that I want to guard against the temptation that we simply are going to live for the future. Ok, eu não quero dizer com isto que nós vamos simplesmente viver no futuro. One way to say this is pie in the sky by and by. Yeah, I didn't tell you I was going to use that. No. Yeah, okay. Yeah. We'll Okay. get our reward in the future. Nós vamos ter a nossa recompensa no futuro. Pie in the sky é uma expressão que quer dizer pensar sem ter os pés assentos na terra, é ter desejos sem fazer planos. Sorry, Okay. I just explained Yeah. what pie in the sky is. Yeah, Sorry. yeah. Okay, good. Let's give, yes. We spend quite a bit of time going over what I'm going to say, Nós passamos algum tempo a falar, eu e a Cláudia passamos algum tempo a falar daquilo que eu vou dizer and then I throw a curveball. e depois eu atiro uma destas Okay. bolas curvas. Na verdade, é bola curva, acho eu, no Okay. baseball. So, yeah, okay. Okay. And to guard against that, I want you to listen to Colossians 3. Então, para nos protegermos disso, vamos falar de Colossenses 3, The first few verses, os primeiros versículos, where Paul tells the Colossians to be heavenly minded. em que Paulo diz aos Colossenses para se concentrarem no céu. But then listen to what he means by heavenly minded. Mas depois vejam o que ele quer dizer com pessoas concentradas no céu. Eu vou ler então Colossenses 3, versículos 1 a 11. Portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do céu, onde Cristo ocupa o lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do céu e não nas da terra, porque já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo é a vossa vida, e quando Ele aparecer, também vão participar com Ele na sua glória. Por isso, façam morrer tudo o que pertence a este mundo: a imoralidade sexual, a devassidão, as paixões desordenadas, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é uma espécie de idolatria. Essas coisas provocam o castigo de Deus sobre os que lhe desobedecem. A vossa conduta era assim, antigamente, quando viviam para essas coisas, mas agora deverão libertar-se de tudo isso, das atitudes de ira e de irritação, da malícia, da blasfémia e das más palavras que possam sair da vossa boca. Não mintam uns aos outros, porque já são pessoas diferentes do que eram e deixaram-se dos velhos comportamentos. Foram renovados de acordo com a imagem do próprio Deus
e criados por Ele para o conhecerem. Assim, não se voltará a pôr mais a questão de ser ou não ser judeu, de estar circuncidado ou não, de ser ou não civilizado, estrangeiro, escravo ou livre, pois Cristo é tudo e está em todos. So being heavenly minded and living out the resurrection of Jesus Christ Então, estarmos concentrados no céu, procurarmos as coisas que são do céu, em Cristo, is a very earthly embodied reality. é uma realidade muito assente na terra. Remember in the Lord's Prayer, Vocês lembram-se da oração do Pai Nosso? we pray your will be done on earth as in heaven. Nós oramos seja feita a tua vontade na terra como no céu. That's what Paul is teaching us here. É isso que Paulo está a ensinar-nos aqui. And so we live in light of the resurrection, Então nós vivemos à luz da ressurreição and we live in that resurrection power, e vivemos nesse poder da ressurreição, but it doesn't lift us up and let us float above reality. mas isso não nos levanta e não nos faz flutuar acima da realidade. So it's hard work. Por isso é trabalho duro It involves our relationships with one another. e envolve a nossa relação uns com os outros. And notice right there at the end E reparem, mesmo no fim, that we are being renewed in knowledge que nós estamos a ser renovados em E- conhecimento in the image of our Creator. com a imagem do próprio Deus. This is our life in the story of creation. Esta é a nossa vida na história da criação. It requires knowledge. Requer conhecimento. And we are being transformed into the image of God. E nós estamos a ser transformados na imagem de Deus, à imagem de Deus. And now, Claudia, read verse 12 through 14. E agora vamos ler o versículo 12 ao 14. Uma vez que são o povo santo de Deus, escolhido e amado por Ele, a vossa conduta deve ser marcada por compaixão, bondade, humildade, modéstia e paciência. Ajudem-se uns aos outros. E se alguém tiver alguma razão de queixa contra o outro, deve perdoar-lhe. Assim como o Senhor vos perdoou, também se devem perdoar uns aos outros. Acima de tudo, tenham amor uns pelos outros, pois é isso que nos une perfeitamente. So it turns out that living this life in the creation story Então, parece que viver esta vida na história da criação is really very practical é uma coisa muito prática and basic. e básica. It's about the kind of character that you develop for yourself, É sobre o tipo de caráter que cada um de nós desenvolve. the way that the virtues that Paul describes here are cultivated. É a forma como as virtudes que Paulo aqui descreve são cultivadas. So in the midst of your academic pursuits, Então, no meio do vosso percurso académico, don't simply look at how I'm going to succeed academically. não pensem simplesmente em como é que eu vou ter sucesso a nível académico. Pay attention to the kind of person you're becoming. Prestem atenção ao tipo de pessoa em que se estão a tornar. Come back to this passage. Voltem a esta passagem. Make a checklist. Façam uma lista de coisas a cortar. What are these? Compassion, Quais são elas? Deixem-me ver. Compaixão, kindness, bondade, humility, humildade, gentleness, modéstia, patience, paciência, bearing with one another, e ajudarem-se uns aos outros, suportarem-se uns aos outros, forgiving, perdoar. and loving. I'm sorry? And? Loving. E amarem-se uns aos outros. So I used to do this. I don't do it much anymore. Eu costumava fazer isto, já não faço muito, mas costumava fazê-lo. But I would literally make a chart, Mas eu fazia um gráfico. and I gotta say, this is just me. Ok, isto sou só eu. But I would make a chart, and I would say, have I been cultivating compassion? Mas eu fazia um gráfico e depois perguntava-me se eu ando a cultivar compaixão. Was I patient Fui with another paciente. student? Fui paciente com este estudante And so on. e por aí fora. So this is really about living this life of creation, the symphony. Aquilo que nós estamos a falar é viver esta vida da criação, esta sinfonia.
let me tell you take just a moment to tell you about my own way of living this out. Deixem-me só agora parar um momento para vos falar de como é que eu vivo isto. So as a student, Como estudante, I was pretty impatient. eu era bastante impaciente. I was a bit arrogant, Era um bocadinho arrogante and I had to really bring those to God e tive mesmo de entregar isso a Deus and talk to friends about it e falar com amigos sobre isso, so that He would reshape me. para que Ele me moldasse. And then when I became a professor, E depois, quando me tornei professor, I made a very deliberate decision eu tomei a decisão deliberada not to build my academic prestige, de não trabalhar no meu prestígio académico, but to serve the church. mas de servir a igreja. Now, most of you won't be in theology, A maioria de vocês não estarão em teologia, so think about your lives this way. mas pensem na vossa vida desta forma. I'm not going to use my academic skills and abilities Eu não vou usar as minhas competências académicas to make my life easy and comfortable and secure, para tornar a minha vida mais confortável ou fácil ou segura. but I'm going to take the time, Mas eu vou parar para I'm going to talk with friends, falar com amigos and I'm going to figure out how to serve others e tentar perceber como é que eu posso servir outros and how to participate in the reweaving of the web of life. e como é que eu posso participar na reconstrução desta rede da vida. Now, to do that, Agora, para fazer isso, I have 3 suggestions for you. eu tenho 3 sugestões. I'll begin with Matthew 5:5. Eu vou começar com Mateus 5:5. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Felizes os humildes, porque terão como herança a terra. So, translators have a tough time with this Greek word that is translated meek in English. Os tradutores têm alguma dificuldade com esta palavra no grego, que é traduzida como manso no inglês, And in other words, in Portuguese. e noutras versões em português também. To grasp the meaning of this word, Para compreender o significado desta palavra, it's best just to have an explanation, é melhor uma simples explicação, a description of it. uma descrição. Meekness does not mean being wimpy. Aqui, esta mansidão, esta humildade, não significa ser lorpa. It doesn't mean letting people take advantage of you. Não significa deixar que outras pessoas se aproveitem de nós. We sort of think of meekness sort of like this. Nós pensamos em mansidão ou humildade como isto, Meekness, mas a mansidão ou humildade, properly understood, se a compreendermos corretamente, is power under control. é poder sob controlo. One of the best images that people have used for this Uma das melhores imagens que as pessoas usaram até agora para isto is a racehorse or a stallion. é um cavalo de corrida, um garanhão. The power, I was born in Oklahoma. Okay, eu nasci em Oklahoma, I was a cowboy. eu era cowboy, And the power that horses have is just phenomenal. e o poder que os cavalos têm é fenomenal. They're beautiful animals. São animais lindos. But you can also put a bridle on them Mas também podemos pôr-lhes um freio and bring their power under control. e controlar o poder deles. And that's what we have to do. E isso é o que nós temos de fazer. With the education that you're getting, Com a- you're gaining a lot of power. Com a educação que vocês estão a receber, a formação que estão a receber, estão a ganhar muito poder. You need to understand how to control that Vocês precisam de saber como controlar isso so that you can serve others para poderem servir outros and build them up. e edificá-los. We also see this problem with meekness in some of the discussion of the environmental crises. Nós também vemos este problema com mansidão na discussão sobre os problemas ambientais. If you read Bill Gates' book about the crisis, Se vocês lerem o livro do Bill Gates sobre a crise and a lot of other books about it, e vários outros livros sobre o assunto, what they say is essentially this: o que eles dizem essencialmente é isto. our technology and our attitude toward nature has gotten us in trouble. A nossa atitude e a tecnologia para com a natureza é o que nos meteu em sarilhos.
So we're going to develop more technology to get us out of trouble. Portanto, nós vamos desenvolver mais tecnologia para nos livrar deste problema. And they miss that it's the very uncontrolled use of technology that gets us in trouble. E passa-lhes ao lado que é precisamente este uso de tecnologia que nos meteu em problemas. So meekness, power under control. Portanto, esta humildade ou mansidão é poder sob controle. Blessed are the meek, Felizes os humildes, for they will inherit the earth. porque terão como herança a terra. Who would like to inherit the earth? Quem é que gostava de herdar a terra? Oh, okay, some of you, I'll put you down. You don't need an inheritance Ok, não se of the earth. preocupem, No. não é preciso, eu não preciso ficar com os vossos nomes. That's really what we're talking about É disto que nós estamos a falar, with creation, com a criação. to inherit this beautiful world, this symphony. Estamos a falar de herdar esta terra incrível, esta sinfonia. So let me suggest 3 things for you to learn. Então, deixem-me sugerir 3 coisas para vocês aprenderem. The first is repentance. A primeira é arrependimento. Repentance, best understood, just means turning around. A melhor forma de compreender arrependimento é pensar em mudar de direção, voltar para trás. If I had a blindfold on Se eu tivesse uma venda and I started walking toward that wall or that speaker stand, e começasse a andar em direção àquela coluna ou àquela parede, you would say, "Turn around." vocês diriam, volta para trás. Jesus comes Jesus vem and says, "The kingdom of God is near. e diz, o reino de Deus está próximo, You can turn around now podem voltar-se para trás agora, because you are headed in the wrong direction." porque vocês estão a ir na direção errada. So repentance is part of the beginning of our life with God. Então, o arrependimento é parte do início da nossa vida com Deus. When we turn around and start living that way. Quando nos viramos para esse lado e começamos a viver dessa forma. And when we do, E quando o fazemos, we begin living in the right side up world. nós começamos a viver num mundo que está virado do direito. Some people talk about the upside down kingdom of God, Algumas pessoas falam do reino de Deus como estando virado do avesso. but that's not the right way. Mas essa não é a forma de ver as coisas. This world is upside down. Este mundo é que está virado do avesso. It's not the way God meant it to be. Não era isto que Deus tinha em mente. And the kingdom of God turns it right side up. E o reino de Deus vira ao do direito. Now, if you turn around and start walking in the other direction, Se vocês se virarem e começarem a andar noutra direção, and if you start living in a right side up e world, começarem a viver num mundo que está virado do direito, you're going to bang into people. vocês vão bater nas pessoas, chocar contra as pessoas. Because most of them are still walking in the direction you turned away from. Porque a maioria delas ainda estão a viver na direção da qual vocês se afastaram. And if you're living in a right side up world, E se vocês estiverem a viver num mundo virado do direito, the world's going to look weird to you. o mundo vai parecer estranho. If you stood on your head Se vocês fizessem o pino and started looking at this room, e começassem a olhar para esta you sala, would say, things look pretty weird. diriam que as coisas parecem um bocado estranhas. So that's repentance, Isso é arrependimento. living in a right side up world. Viver num mundo do direito. Repentance is turning around, Arrependimento é voltar para trás, mudar de direção, but it's turning around because you desire something else. mas é fazê-lo porque queremos outra coisa, desejamos outra coisa. We need to know that it's not just the head, Precisamos saber que não é só a cabeça, it's the heart. é o coração. And the heart usually controls the head. E o coração normalmente controla a cabeça. So you need to cultivate heart's desires for the kingdom. Por isso, precisamos de cultivar o desejo do nosso coração pelo reino. Goodness, pardon. No. That's one of the reasons I've been telling you stories. Essa é uma das razões pelas quais eu tenho andado a contar-vos histórias. Stories start cultivating in you a desire to live another way. As histórias cultivam em nós o desejo de viver de outra forma. They give you models of how to live another way. Dão-nos modelos de como viver de outra forma. So, repentance. Então, arrependimento. Second, Em segundo lugar, wisdom. a sabedoria. Wisdom is life lined up the way God
wove it together in the first place, A sabedoria é a vida alinhada com o que Deus tinha em mente desde o início and is reweaving it today. e da forma como Ele está a reconstruí-la agora. So, how do we learn wisdom? Então, como é que nós aprendemos sabedoria? Well, let's turn to Proverbs. Ok, vamos ver Provérbios. That's the central wisdom book of the Old Testament. Esse é o livro central de sabedoria no Velho Testamento. And it's about how God made the world E é, to work. sobre como Deus criou o mundo para funcionar. Listen to Proverbs 3, Ouçam Provérbios 3, verses 19 and 20. os versículos 19 a 20. Vou ler. Provérbios 3, 19 a 20. Pela sua sabedoria, o Senhor firmou a terra e pela sua inteligência criou o céu. Pelo seu conhecimento brotam as águas da terra e das nuvens faz sair a chuva. So, by wisdom, God created the world. Com sabedoria, através da sabedoria, Deus criou o mundo. Do you remember Colossians 1, 15 through 20 that we've heard a few times? Lembram-se de Colossenses 1, 15 a 20, que ouvimos algumas vezes? All things are made by him and for him. Todas as coisas são feitas por Ele e para Ele. Jesus is wisdom incarnate. Jesus é sabedoria encarnada. And so as we learn wisdom, Então, ao aprendermos sabedoria, we are learning to live like Jesus. estamos a aprender a viver como Jesus. Now, let me give you some really practical suggestions about the book of Proverbs. Deixem-me dar-vos algumas sugestões, mesmo práticas, sobre o livro de Provérbios. And at the end, I'm going to give you some suggestions for how to live in that book for a month. E depois vou dar-vos algumas sugestões sobre como viver nesse livro durante um mês. At the same time that you're acquiring knowledge in your academic work, Ao mesmo tempo que vocês adquirem conhecimento no vosso trabalho académico, you need to acquire wisdom, which is larger than that knowledge. precisam de adquirir também sabedoria, que é maior do que esse conhecimento. So Proverbs is divided into two parts. Então, Provérbios está dividido em duas partes. Chapters 1 through 9 Os capítulos 1 a 9 and 10 through 31. e os capítulos 10 a 31. 1 through 9 are short sayings, they are stories and parables. Nos capítulos 1 a 9 encontramos histórias ou dizeres mais curtos ou parábolas. And then chapters 10 through 31 E depois nos capítulos 10 a 31 are mostly just sayings of the wise encontramos dizeres de sábios, that are only one verse. que são só um versículo. There are a few that are more verses, and there's one long poem. Há alguns deles que são mais do que um versículo e há um poema longo. But here's what we are told is going to happen to us as we study the book of Proverbs. Mas isto é o que o livro nos diz, que nos vai acontecer à medida que estudamos o livro de Provérbios. Proverbs 1, 1 to 7. Então vamos ler Provérbios 1, 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a educação, para compreender as sentenças mais profundas, para adquirir educação prudente, justiça, retidão e equilíbrio, para dar aos simples discernimento e aos jovens experiência e reflexão. O sábio escuta-os e aumenta o seu saber, e os inteligentes alcançam maior profundidade, compreendendo os provérbios e as alegorias, as palavras dos sábios e os seus enigmas. Respeitar o Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos desprezam sabedoria e educação. One very excellent commentator on the book of Proverbs Muito bom comentador sobre o livro de Provérbios calls these verses chama estes versículos the rainbow of wisdom. o arco-íris da sabedoria. You look at a rainbow and you see one thing. Se olharmos para um arco-íris, vemos uma coisa, But then if you look more closely, you see various colors. mas se olharmos com atenção, vemos várias cores. Wisdom A sabedoria is the Hebrew word chokmah. é a palavra hebraica chokmah, But that word encompasses a lot of other words as well. mas essa palavra, na verdade, abarca muitas outras. Let me tell you about 5 of them. Eu vou falar-vos de 5 delas. First of all, da'at. Primeiro, da'at, That's knowledge. que significa conhecimento. That's,
Okay. I forgot to tell you this That's fine, beforehand. Da'at is knowledge. It's like, yeah, go ahead. Yeah. You said Da'at é that. conhecimento. Yeah. Yeah. It's like knowing that the country Portugal É como sabermos que o país, que é Portugal, was established at the Treaty of Zamora foi estabelecido com o Tratado de Zamora. in 1285. Em, what? 1285. That's why I said, Em, yeah, em Sorry. 1285, right? certo? No. Não. I meant to warn Claudia and see if you were awake when I said that. So Desculpem, it eu, was queria- just a little eu test. tentei avisar a Cláudia dizendo-lhe traduz exatamente o que eu disser, mas a Cláudia não percebeu. 1174? 1174? 1143. 1143, será? Everybody agree? Se toda a gente concorda? Okay. Yeah, I know. There's some controversies about it. That's da'at. Ok, isso Just é knowing that. da'at, saber, ter este conhecimento. But then there's the word lakak, Mas depois temos a palavra lakak, and that's knowing the significance of that date and that treaty. e isso significa saber o significado dessa data e desse tratado. What led up to it? Quais foram os eventos que levaram a esse tratado? What has it meant for this country over the centuries? Qual foi o impacto disso neste país ao longo dos séculos? So, you just have to know some things, Então, é preciso saber algumas coisas, but you have to know the depths of them too. mas também é preciso saber a sua profundidade. Another word is bina. Outra palavra é bina. Bina is understanding, Bina é compreender, knowing why people act the way they do, saber porque é que as pessoas agem da forma que agem, knowing why your friend is in a bad mood, saber porque é que um amigo nosso está de mau humor and knowing what to do about it. e o que fazer em relação a isso. There's actually another word for that, but I'm not going to use that one today. Na verdade, há outra palavra para isso, mas não vamos por aí hoje. So bina, Então. understanding what's going on. Bina, compreender o que se está a passar. See, you can have knowledge Porque nós podemos ter conhecimento and you can have erudition, e erudição, but if you don't have understanding, mas se não tivermos compreensão, you're not very good for things. não servimos para grande coisa. Okay? Another word, Outra palavra, haskel. Haskell. Haskel is usually a negative word in the Old Testament. Haskell normalmente, no Velho Testamento, é uma palavra com conotação negativa. It's the person who can convince you É a pessoa que consegue convencer-nos to buy a used car that's falling apart. a comprar um carro usado que está a desfazer-se. This is the shrewd, clever business person. Esta é a pessoa de negócios astuta. But here it's used to say it's part of God's wisdom. Mas aqui ela é integrada numa lista da sabedoria de Deus. Can you figure out why? Sabem porquê? Conseguem perceber porquê? You have to be shrewd enough Nós temos de ser astutos o suficiente not to be taken advantage of. para não se aproveitarem de nós. You are entrusted with stewarding all sorts of your gifts. Nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos dons. Don't let someone talk you into misusing them. Não deixem que outra pessoa vos convença a usá-los de maneira errada. There are more words there, but that just gives you a little bit of an idea that wisdom is this varied reality. Então, isto é só para vos dar uma ideia de que sabedoria é uma realidade muito variada. Wisdom is the way God made the world, Sabedoria é a forma através da qual Deus fez o mundo, and if we acquire wisdom, e se nós adquirirmos sabedoria, it's the way for us to live in the world. é a forma através da qual nós depois vivemos no mundo. And that's true of all of life. Isso é verdade de toda a vida. But that's still kind of up in the air, isn't it? Mas isto ainda é um bocadinho abstrato, certo? Let's bring it down to earth. Vamos trazer isto um bocadinho à terra. Proverbs 1 through 9 Provérbios 1 a 9 transforms your heart and your heart's desires. transformam-nos o coração. It e o prepares, desejo. It prepares you for reading chapters 10 through 31 and acquiring wisdom the right way. Eles preparam-nos para depois nós lermos os capítulos 10 a 31 e adquirirmos sabedoria da forma certa. In North America, at a public swimming pool, Na América do Norte, nas piscinas municipais, we have a sign
Nós temos um cartaz, Please shower before entering pool area. um aviso que diz, por favor, tome duche antes de entrar na área da piscina. Please wash off all the dirt and crud that you've picked up out in the world before you dive into this pool. Por favor, limpe todas as impurezas que apanhou lá fora antes de mergulhar na água da piscina. That's what Proverbs 1 through 9 is. Isso é Provérbios 1 a 9. It washes off all of our crud, É lavarmos todas as impurezas, all of our bad desires, todos os nossos maus desejos, all of our bad ways of looking at the world. todas as nossas formas erradas de olhar para o mundo. And then we're prepared for chapters 10 through 31. E depois ficamos preparados para os capítulos 10 a 31. How many of you have read a chapter in Proverbs from 10 through 31? Quantos de vocês já leram o capítulo de Provérbios 10 a 31? Pretty confusing, isn't it? É um bocado confuso, certo? It's just, here's this proverb about poverty, here's this proverb about friends, Temos um provérbio sobre pobreza, depois um sobre amigos, here's this proverb about food, depois um sobre comida, here's this proverb about work. depois outro sobre trabalho. It's all over the place. Está um bocado por todo lado. That's in part because life comes to us not in a nice, neat, tidy package. Isso é em parte porque também é assim que a vida nos chega, não nos vem toda bem embrulhadinha. Life comes at you from this side. A vida chega-nos deste lado And just as soon as you've taken care of that, e assim que nós cuidamos disso, life comes at you from over here. ela vem-nos do outro lado. So we need that training. Então, nós precisamos desse treino, But in order to start, mas para começar, you need to focus more carefully. precisamos de nos focar. So here's what you do. Então, isto é o que nós fazemos. Proverbs has 31 chapters. Provérbios tem 31 capítulos. How many days does September have? Quantos dias tem setembro? Oh, that's too few. Não chega. Yeah. October? Outubro? 31. 31. So for the month of October, Então, para o mês de outubro, in the morning, de manhã, read one chapter of Proverbs. leiam um capítulo de Provérbios. On October 1st, A 1 de outubro, read chapter 1. leiam o capítulo 1. And then work your way through the book. E depois leiam todo o livro. Now, when you do that, Ao fazerem isso, open up notes on your iPhone abram a aplicação das notas no vosso iPhone, or whatever it is on Android, ou o que quer que as pessoas de Android usem, okay? And write down one or at most 2 or 3 verses from that chapter e that struck you. escrevam, anotem, no máximo 2 ou 3 versículos que vos chamaram a atenção. And then during the day, Depois, durante o dia, when you have a little bit of free time, quando tiverem uma pausa, um tempo livre, pull that out peguem nisso and ask yourself, how does that proverb illuminate my path today? e perguntem-se como é que este provérbio ilumina o meu caminho hoje. How does that proverb correct something that I've done today? Como é que ele corrige alguma coisa que eu fiz hoje? So I did that this morning, Então, eu fiz isso esta manhã, Proverbs 17, Provérbios 17, and there were 2 proverbs that hit me in the face. e 2 provérbios atingiram-me em cheio. The first one is the 3rd verse. O primeiro é no 3º versículo. The crucible for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the heart. Eu vou ler na versão do livro. O ouro e a prata são purificados pelo fogo, mas é só o Senhor que purifica os corações. God is going to test our hearts. Deus vai testar o nosso coração. And you need to know something about Proverbs. E é preciso sabermos uma coisa sobre provérbios. Not every proverb tells you how to think about something. Nem todos os provérbios nos dizem como pensar sobre determinada coisa. The rich have many friends, O rico tem muitos amigos, but the poor are shunned by their neighbor. mas o pobre é marginalizado pelos vizinhos. So you read that Então, lemos isto and you say, that's exactly why all my friends are rich. e dissemos, é exatamente por isso que todos os meus amigos são ricos. No, Não. that proverb is testing you. Este provérbio é um teste. That's really true. É mesmo verdade. The rich have many Os friends, ricos têm muitos and the amigos poor are often shunned by their neighbor. e os pobres são muitas vezes marginalizados, But your heart should tell you that's wrong. mas o nosso coração devia dizer-nos, mas isto é errado. And then the very next proverb says, E depois o provérbio a seguir diz, the one who despises his neighbor aquele que despreza o seu vizinho is offensive to the neighbor's creator. é ofensivo
para o criador desse vizinho, desse So próximo. then you say, oh, that's how I'm supposed to feel about that. E aí percebemos, é isto que eu tenho de achar sobre isto. So the crucible for silver, the furnace for gold, but the Lord tests the heart. Então, o ouro e a prata são purificados pelo fogo, mas é só o Senhor que purifica os corações. The other one that really hit me between the eyes, E depois aquele que me atingiu também, mesmo a sério, mesmo na verse cara, 27. foi o versículo 27. The one who has knowledge uses words with restraint, Eu vou ler também do livro, versículo 27. and whoever has understanding is even-tempered. As pessoas entendidas, que têm conhecimento da vida, sabem quando devem calar-se. I've been talking a lot these last 3 Eu tenho days, andado a falar muito nestes dias, so I'm going to shut up, por isso vou parar agora. but not yet. Mas ainda não. But that's an example of how to acquire wisdom, and I really encourage you to do that. Mas este é um exemplo de como adquirir sabedoria e eu encorajo-vos mesmo a fazer isto. Take seriously Levem isto a sério. that God created the world in wisdom, Levem a sério que Deus criou o mundo em sabedoria. and as we acquire this wisdom, E ao adquirirem esta sabedoria, we are going to be living in God's good world and participating in that symphony. podem viver neste bom mundo de Deus e participar nesta sinfonia. But you also need to know 2 more things about wisdom. Precisamos de saber mais 2 coisas sobre sabedoria. Wisdom is not for our own gain. Ela não é para o nosso ganho próprio, pessoal. We don't gain wisdom so that we can manipulate other people and get them to do what we want. Nós não ganhamos sabedoria para podermos manipular outras pessoas e convencermos-las a fazerem o que nós queremos. We don't gain wisdom so that we can be rich Nós não ganhamos sabedoria para podermos ganhar dinheiro or famous. ou para ser famosos. You know who tried that? Sabem quem é que tentou isso? The author of the book of Ecclesiastes O autor do livro de Eclesiastes. said, I acquired wisdom Eu adquiri sabedoria, diz ele, and I was famous. e fui famoso. And everything I wanted, I got for myself. E tudo o que eu queria para mim, eu consegui. I was rich. Rico. I ate the finest foods. Eu comia a melhor comida And it was meaningless and empty. e não tinha significado e era vazio. The purpose of wisdom O propósito da sabedoria is to simply be wise, é simplesmente ser sábio. to live in God's creation Viver na criação de Deus. Para É. viver na criação de Deus. as God designed it to be in the symphony that we've been hearing. Para viver na criação de Deus conforme Deus a criou nesta sinfonia de que temos estado a falar. I'm going a little long today. Okay. I'm going to say we started a little late, so I've got 5 more minutes. Ok, vamos dizer que eu comecei um bocadinho mais tarde, por isso tenho mais 5 minutos. You've got to know something else about wisdom. Temos de saber mais uma coisa sobre sabedoria. The book of Job teaches us O livro de Jó ensina-nos that our wisdom, que a nossa sabedoria, no matter how much we acquire, independentemente da quantidade de sabedoria que nós conseguirmos, isn't the wisdom of God. não é a sabedoria de Deus. God's wisdom is deeper A sabedoria de Deus é mais profunda and higher, e maior and it's ahead of us, e está à nossa frente and it's behind e us. está atrás de nós. In the book of Job, there are 3 characters who represent wisdom, No livro de Jó há 3 personagens que representam a sabedoria, wisdom teaching, ou os ensino de sabedoria, and they get it wrong e elas não acertam, because they don't understand what's going on in that story. porque elas não percebem o que se está a passar naquela história. So we're back to being meek and humble, E por isso voltamos a sermos mansos e humildes. but it doesn't mean we don't seek wisdom, Mas isso não significa que deixemos de procurar sabedoria, because wisdom is Jesus incarnate. porque a sabedoria é Jesus encarnado. It is the way of life. E este é o caminho da vida. And if you acquire wisdom, Se adquirirmos sabedoria, you will also acquire joy. também adquirimos alegria. Joy is not just an emotional state. A alegria não é só um estado emocional, It's a perspective on the world and an attitude toward the world. é uma perspectiva sobre o mundo e uma atitude para com o mundo. It's understanding the end of things. É perceber o fim das coisas. New creation. Nova criação. Now, let me give you a very down-to-earth example. Deixemos dar um exemplo mesmo terra a terra. Basketball. Basquetebol. Back to that. Vamos I voltar thought a isto. about turning it into football, Eu pensei em fazer disto uma história de futebol, but it's got to be basketball mas tem de ser basquetebol, because of Duke por causa University. da Universidade de Duke. Okay, so imagine that Duke and our arch rivals, University of North Carolina, are playing the last game of the year. Então, imaginem que
a equipa da Universidade de Duke e o seu arqui-inimigo, que é a equipa da Universidade da Carolina do Norte, And estão a everything jogar, is at- oh, sorry. estão a jogar o último jogo do ano. Sorry. Yeah, okay. And everything is at stake. E está tudo em jogo. But I have the opportunity and the responsibility of leading a Bible study the same night as the game. Mas eu tenho a responsabilidade de liderar um estudo bíblico na mesma noite em que vou jogar, em que o jogo está a acontecer. So I record the game. Então eu decido gravar o jogo. But after the Bible study, before I watch the game, I check the final score. Mas depois, quando volto, antes de ver o jogo, eu vou ver qual foi o resultado. I know I'm morally Eu corrupt. sei, sou moralmente corrupto. But I find out that Duke wins Mas eu descubro que o Duke ganhou on a half-court shot at the buzzer. calma, eu estudei isto, com um lançamento da área de 3 pontos, mesmo quando o tempo ia acabar. This is a game worth watching. Isto é um jogo que vale a pena ver. So I start watching the game, Então eu começo a ver o jogo. and Duke falls behind by 20 E o points. Duke fica para trás por 20 pontos. Am I worried? Eu estou preocupado? Am I worried? No. Não. Well, short time after Duke falls behind by 20 points, one of their best players goes out with an injury. Então, pouco depois de vermos que o Duke fica para trás por 20 pontos, um dos melhores jogadores sai do campo por causa de uma lesão. Am I worried? Estou preocupado? No. And then just at the beginning of the second half, Duke's still behind by 20 points, Então, no início da segunda parte, a Duke continua para trás por 20 pontos and another one of the best players fouls out. e outro dos jogadores marca uma falta e sai do jogo. I'm enjoying this Eu estou a adorar isto, because Carolina fans are going to be crushed. porque os fãs da Carolina vão ser esmagados. This is going to be so good. Isto vai ser espetacular. I'm exaggerating for effect. Ok, estou a exagerar, só pelo efeito. But I'm not worried because I know how the game Mas ends. eu não estou preocupado porque sei como é que o jogo acaba. And I'm still enjoying the game. E ainda, mesmo assim estou a desfrutar do jogo. And I can't wait to see that last shot. E não mal posso esperar para ver aquele último lance. You and I know how the story of the world ends. Nós sabemos como é que a história do mundo acaba. And no matter what happens along the way, E seja o que for que acontece no caminho, we know how it ends. nós sabemos como acaba. And that gives us a stance of joy E isto dá-nos uma postura de alegria toward the world. para com o mundo. Now, I've gone over Manuel. I was going to do one more thing. Então, já ultrapassei ok. o tempo, eu ia... ok. Então, Okay. So, repentance, wisdom, joy. Então, arrependimento, sabedoria, alegria. That's a practical, important way of living in the world. Esta é uma forma prática e importante de viver no mundo. And now I want to commission you for that way of life. E agora eu quero dar-vos uma missão para esse mundo. And I want to begin that in Genesis 1, 26 to 31. E quero começar em Gênesis 1, 26 a 31. Remember that passage? Lembram-se dessa passagem? The three relationships and responsibilities? Os 3 relacionamentos e responsabilidades. The Creator speaks to the humans that He's just created, O Criador fala aos humanos que acabou de criar and He gives them a mission. e dá-lhes uma missão. Live in right relationship with God. Viver numa relação certa com Deus, Live in right relationship with one another. viver numa relação correta uns com os outros Live in right relationship with the larger creation. e viver numa relação certa com a criação à nossa volta. Now, some people will call this passage Algumas pessoas chamam a esta passagem a cultural mandate um mandato cultural or a creation ou um mandate. mandato da criação. But this is the mission that the Creator has given us. Mas esta é a missão que o Criador nos deu. Now, Agora, Genesis 1 and 2 are prior to the world being broken. Gênesis 1 e 2 são anteriores à queda, ao mundo estar desfeito. So we need another commission. Portanto, nós precisamos de outra comissão, outra missão. And we find that commission in Matthew 28, E- 18 through 20. E encontramos essa missão, essa comissão, em Mateus 28, nos versículos 18 a 20. Eu vou ler também na versão do livro. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, disse aos discípulos, Jesus. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem-nos a obedecer a todos os mandamentos que vos dei. E fiquem certos de que estou sempre convosco até ao fim do mundo.
So this commission Então, esta comissão is given to us é-nos dada by the crucified Lord pelo Senhor crucificado who has risen. que ressuscitou. That's cacophony and symphony all together. Isto é cacofonia e sinfonia juntas. And you know, one of the wonderful things he tells us here, E uma das coisas incríveis que ele nos diz aqui all authority in heaven and on earth has been given to me. é: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. You know what he's saying? Sabem o que é que ele está a dizer? I'm the author of this story. Eu sou o autor desta história. I am writing this story that you're in. Eu estou a escrever esta história na qual vocês estão. And I'm the only one that's writing it. Eu sou o único a escrevê-la. Therefore, Portanto, teach other people to follow me. ensinem outras pessoas a seguir-me. Teach other people to live their lives in the light of this story I'm writing. Ensinem outras pessoas a viver a vida delas à luz desta história que eu estou a escrever. You do this by baptizing them, Fazemos isto ao batizá-las, bringing them out of that old world into a new creation. ao trazê-las do mundo antigo para uma nova criação. And then you teach them to observe everything Jesus commanded us E depois ensinam-nas a observar os mandamentos ou tudo aquilo que Jesus ensinou, in word em palavras and in deed. e em ações. And so what I'm trying to set before you is a vision O que eu estou a tentar dar-vos é uma visão and a few practices that you might engage in, e algumas práticas que vocês podem fazer, some passages of scripture you might return to, algumas passagens da Escritura às quais poderão regressar, but your life is your own mas a vossa vida é vossa, pertence-vos, as you follow Christ, ao seguirem Cristo, as you follow Christ in community. ao seguirem Cristo em comunidade. And so you need to take all of this Então, vocês precisam de pegar em tudo isto and follow Jesus e seguir Jesus in the midst of your academic vocation, no meio da vossa vocação académica, with your friends, com os vossos amigos and into the world beyond the academy. e no mundo para além da academia. But to do that, you need this big story, Mas para o fazer, vocês precisam desta história panorâmica, because your life is going to go through all sorts of changes, porque a vossa vida vai ter todo o tipo de mudanças, all sorts of challenges. todo o tipo de desafios, And you need this big story e vocês precisam desta história so that you can find your life in it and Para- find your way. para encontrarem a vossa vida nessa história e encontrarem o vosso caminho. Let me bless you as we Deixe- close. Deixem-me abençoar-vos ao terminarmos. So, will it shock you if I sing a benediction? Choca-vos se eu cantar uma Is that bendição? okay? Pode ser? Okay, I'm Okay. going to sing it. Ok, eu vou cantar. Claudia is going to translate it first, A Cláudia vai traduzir a benção primeiro and then I'm going to sing it. e depois eu vou cantá-la. Então, You have the words. então, a benção. Que a paz do Senhor Cristo vá convosco, aonde quer que Ele vos envie. Que Ele vos guie no deserto e guarde na tempestade. Que vos traga de volta à casa exultantes, com as maravilhas que vos mostrou. Que Ele vos traga exultantes, mais uma vez, à nossa porta. May the peace of the Lord Christ go with you, wherever he may send you. May he guide you through the wilderness, protect you through the storm. May he bring you back rejoicing at the wonders he has shown you. May he bring you here rejoicing once again into these doors. Go in peace. Vão em paz.